No trabalho, principalmente nessa tradição lambertista, etc., do trotskismo, e mesmo na tradição mais histórica do marxismo, Marx, no Manifesto de 48, dizia: a primeira tarefa do comunista é construir um grande partido da classe trabalhadora em cada país, né? Isso para nós era o ABC. Você não fez isso, você não fez nada, você não começou, você não é protagonista da luta política ainda. Você não incluiu a classe trabalhadora, né, entre as opções. O trabalho demorou para fazer essa opção ou eles queriam outro partido? Em tese, isso foi cultivado o tempo todo. Quando nós fizemos o SI, era o centro da tese. Essas tendências, Libelu, qual é o nome completo da Libelu? Liberdade e luta. Tendência pela construção de um partido operário independente. Independente quer dizer que um partido operário que não está ligado a Pequim, a Moscou, quer dizer, um partido da classe operária apenas que responda por ela. Toda a política trotskista estava voltada para a constatação de que se você não construir um partido amplo, com representação de massa, né, com um setor da classe dentro dele, você não cria o protagonismo na luta de classe política, né? Você vai ter uma luta econômica, salarial, etc., setorial, barrial, sei lá o que você quiser, mas você está fora da disputa política. Então, a pré-condição é os trabalhadores se auto-organizar em partido político. Isso é... Bom, a gente tinha feito uma pausinha, paramos na carta, e eu vou te perguntar uma coisinha que não está diretamente vinculada ao PT, essa construção, mas na greve do ABC de 79, depois da intervenção, bom, você tinha proximidade, talvez você saiba. Depois da intervenção, Lula sumiu por 2 dias, a greve meio que um pouco desanda, é o que dizem, né? Depois da intervenção, Lula sumiu por 2 dias, e aí ele retoma lá no Paço, retoma a greve. Por que eu ouvi um filme do Tapa. A heroína nesse episódio foi a Lélia Abramo. A grande heroína. Ela que buscou Lula, vai cumprir. Fomos juntos. Você foi falar com Lula nesses 2 dias? Foi, lógico. E foi a primeira briga dele comigo. A primeira vez que ele divergiu de mim publicamente. Por favor, assim, conta como foi o seu resgate. Só para você ter uma ideia, vamos falar do nosso amor anterior, né? Do nosso romance. Era o seguinte, eu era o cara que ele gostava que chegasse antes das assembleias na Vila Euclides. Eu chegava no sindicato, com a devida antecedência, eu sentia que ele ficava feliz com a minha presença. Nós saímos caminhando a pé até o estádio. No caminho, a gente tinha várias paradas, né? Tomar coragem. Nós chegávamos, a multidão não tinha, quando nós chegávamos, a gente chegava com muita antecedência. Não tinha arquibancada do lado do morro da Vila Euclides. A gente subia o mais alto que podia, sem incomodar os barracos que começavam logo na descida, né? A gente ficava lá em cima, numa parte alta, dava para ver o estádio, dava para ver os portões, a turma entrando e tal. E a gente gostava de chegar naquele horário para ver a massa e ver aquele povo chegando. Cena maravilhosa, hein? É uma coisa, imagina a minha emoção, né? Porra, caralho. E o cara gosta de mim, cacete, ó, né? Não, e a emoção de ver a massa de proletário em greve, né? Era uma massa que acreditava naquele homem, rapaz. Com uma fé. Esse cara, ele não fazia uma assembleia. A gente até fazia gozação pelas costas. O acordo traiçoeiramente fazíamos até gozação com os metalúrgicos de São Bernardo. Eles não tinham assembleia. O que era a assembleia deles? Que o Lula falava. O Djalma abria e vou passar a palavra para o companheiro Lula. Bom dia, boa tarde, eu vou passar a palavra. O Lula falava 1 hora.
às vezes até mais, dependendo do tempo, e põe em votação. Não, mas não oferecia a palavra a mais ninguém. Não tinha a ver com a Assembleia do Coro. Meu Deus do céu, você tinha que abrir. Aí se você chegasse fazendo isso. MR8, não, tem uma divergência aqui. Então, não, imagina que o GG, nós chegamos a brigar nas minhas assembleias, tinha um julgamento da greve lá, citando um caso. E para ver como eram as assembleias, era diferente. Teve disputa sua e do GG? Não, eventualmente, porque GG era muito impressionável pela base. Então, ele era basista, né? Até hoje deve ser meio assim. Então, o que acontecia? Ele, na véspera da assembleia, à noite, a gente tinha sempre um balanço do dia da greve. Né? Quem veio de lá, quem veio de cá, que fábrica você estava, como é que foi, como é que não foi, e a negociação, o que houve, os patrões falaram alguma coisa, não falaram, balanço do dia, como é que rolou esse mais de um dia que está chegando ao fim, etc. Aí chega o GG e nós já estávamos decidindo que íamos mandar os grevistas que aparecessem na Assembleia para frente do TRT. Já era ali na Consolação. Nós vamos fazer um auê no trânsito da Avenida da Consolação para pressionar e tal. Naquela época tinha acabado de acontecer um incidente que os metalúrgicos, de uma metalúrgica ali do Brás, da Moca, haviam aberto as marmitas e jogado ovo cozido na cara dos juízes quando eles declararam ilegal a greve deles, mandaram descontar 84, os dias. por aí. Algo assim. Foi o pessoal do Juruna, né, Miguel? Não me lembro. Da Força. Que depois foi fundar a Força. Não tinha força, não. Não, então, o pessoal que depois vai... Mas o fato é que havia uma certa tensão entre levar gente ao tribunal e não levar. Era o dia seguinte àquele fato. E a gente tirou que levaria, nós não íamos fazer concessões, nós íamos levar os trabalhadores que tivessem em assembleia, porque a nossa categoria era muito dispersa. Nós tínhamos 15 municípios na Grande São Paulo. Tinha uma assembleia em cada porta de fábrica e tinha tal assembleia geral, porque tinha que fazer ata, aquele negócio tinha que fazer uma assembleia geral, senão a posição não oficializa. Quem vier na assembleia geral, nós não vamos trazer ninguém das fábricas, mas quem vier na assembleia geral nós vamos levar para frente do tribunal, para pressionar os juízes. Nós estávamos fechando, tinha acabado de decidir, por consenso, que era isso que nós íamos fazer. O GG chega, vem de Diadema, de uma fábrica que ele estava parando lá. Ele tinha uma relação íntima. Quando ele parava uma fábrica, ele ficava o dia inteiro, 24 horas com o pessoal da fábrica. E ele chegou atrasado. Quando ele ouviu a nossa posição, ele se revoltou. Não pode, vocês estão loucos. Vocês não viram o que aconteceu com a metalúrgica? Eles vão dar ilegal só de ver que a gente se atreveu a levar os trabalhadores para pressioná-los e o clima está horrível lá e não sei o quê. Eu nunca vi um GG tão ponderado. E ao ouvi-lo, né, com todo o respeito que ele sempre teve, a gente falou, tudo bem, GG, vamos mudar então. Vamos mudar. Ninguém fazia muita questão, não era uma questão chave para nós. Tá bom, GG, vamos levar apenas uma representação, vamos ver 2, 3 por cada fábrica que tiver presente, etc. E da diretoria mesmo, vamos ver quem vai, esse ou aquele, enfim. Ficou assim. No dia seguinte, a Assembleia está lá. Não. Sem nos avisar, o GG chega na Assembleia, quando ele viu o clima, que o pessoal estava querendo ir. O pessoal está querendo ir, mas nós tínhamos tirado que não ia. Ele pega e se inscreve para falar a favor de ir. Ele que tinha mudado a nossa posição no dia anterior, aí nós ficamos muito putos com ele, por causa daquela mudança repentina sem aviso. Ele viu que a base que aí mudou. Aí, mas a Assembleia nossa era assim, só estava ilustrando. Quer dizer, então imagina se a gente não dá a palavra ou coisa que eu acho. Bom, aí vocês vão resgatar o Lula, né, que teve intervenção. Então, aí esse é o amor que ele tinha,
que chegava a ponto, ele preparava o discurso, ele era vivo, o Lula sempre foi, ele ficava captando. Ele tava, a cabeça dele era concentrada no que ele vai falar daqui a pouco, a hora que o estádio estiver cheio. O Oswaldo contou que o pessoal ia lá, ele colhia informações, né? Quero saber o que estão pensando, as rodinhas. Ele ouvia as expressões, se ele gostasse de alguma coisa, ele pegava a bique e punha na mão. Então ele conversava comigo e toda hora eu via aquele... Você falando que é importante. Cara. Então, eu ficava até cheio com aquilo, falava, que legal, né? Estou sendo útil. Ele não está de alegre conversando comigo, ele está trabalhando, ele está preparando. E era, de fato, muita coisa que você tinha falado, que ele perguntava, e esse negócio, que a linha dura do exército, estão falando aí, o Tito Costa falou que os caras vão cair de pau, vão matar, vão arrebentar e não sei o quê. Porque tinha isso, os caras sobrevoaram com helicópteros militares, apontando fuzis para a multidão ali no Vila Euclides, imagine. Isso sim, você tem também? Você andava pela cidade e estava patrulhado o tempo todo, né? Quer dizer, sindicato, puto, que tinha de dedo duro, de cagueta, né, cercando as ruas laterais, tudo quanto era. Bom, mas enfim. Essa era a boa relação que nós tínhamos. E aquilo que o Soarão falou, o Soarinho, não sei se foi o Soarinho que está no mandato do vereador, aquele do Zé Américo. José Américo, sei. Então, aquele é o Soarinho, porque tem o Soarão, que é aquele que está em Brasília, o metalúrgico virou professor. E aí, a primeira briga é essa. Houve a intervenção, a greve está caindo pelas tabelas, estava indo bem, razoável, era uma greve forte, mas 2 dias o Lula não aparece, o Vila Euclides está impedido, o acesso, o prefeito liberou o paço municipal que tem aquele terraço e ali era o palanque. Choveu, né? Só que acontece o seguinte, o microfone fica lá, o Djalma chega, o discurso que ele fez há 15 dias atrás, ele faz hoje, se tiver que fazer amanhã ele faz de novo, porque ele estava aprendendo, ele tinha insegurança, ele aprendeu a fazer aquele discurso de abertura, aquele discurso de encerramento, que ele passava a bola para o Lula e de repente o Lula não está. Aí ele tinha que, provavelmente o Lula falou, você é capaz, você vai em frente, você fala. E ele tentava, mas se você participasse hoje, amanhã, depois, era a mesma orientação. Ele não estava ainda capaz de criar e transmitir. Né? Ele estava ainda numa escola primária, como orador, como líder. Toda a diretoria era muito inexperiente. Por que o Lula não estava? Ele foi para um retiro? Então, veja, aí você vai entender. Aí, o Lula, até então, ele estava morando lá na casinha dele, no BNH lá, etc., atrás da Chrysler, né? De repente, a gente tinha ido lá atrás dele e não está mais lá. Está fechado. Aí, bom, segundo dia, desesperados, porque vai o Djalma tenta e ele manda a multidão, já acabou, olha, vamos manter a greve, ele põe em votação, aí a maioria estava radicalizada, votou, aprovou que continuava a greve. Só que do primeiro para o segundo dia já tinha esvaziado a própria Assembleia. Não tinha outros oradores, Devani, Expedito, não tinha. E o pior, numa daquelas, nós tínhamos desconfiança daquele cantor, Agnaldo Timóteo. A fama é que era um infiltrado, um provocador, sei lá. E o microfone ali largado, ele foi lá e pegou o Agnaldo Timóteo e fez um discurso simplório, assim, e até não prejudicou em nada, mas foi um lero, né? Então ele pegou e falou, eu já fui metalúrgico também, eu também fui pobre, também vivi de salário, né? Hoje eu sou famoso, mas não esqueço minhas origens, que é mais ou menos assim, né? E a gente com medo, porque o boato, a esquerda é foda, né? O boato é que era um dedo duro, um cagueta. Aí, puta merda, aquilo pra nós
não dava mais. Poderia complementar, inclusive, o PT, né? E outra, estava naquela em que o Lula começou como tinha o tal do fundo de greve para mandar mantimento, para fazer cesta básica, para aguentar. Foi criado em 80, né? Eu já tinha em 79. Não era oficialmente o fundo de greve, era uma ajuda. Não, era intervenção, mas tinha que levar ajuda, vinha de vários lugares do país, na casa paroquial do bispo lá. E vinha, cada sindicato que doava, pegava o microfone, fazia aquela média e tal. E o David Moraes, que era o presidente dos jornalistas, mas que também não era PT, depois virou PT, tudo ótimo. Eu gostava dele. Mas nós desconfiamos que ele sabia onde estava o Lula. Porque ele que estava fazendo esse meio de campo de trazer notícia de quem fez doação daqui, dali e tal. Aí a Lélia, eu, Jacó, Cicote, fomos para cima do Davi. Davi, seguinte, eu sei que vocês sabem. Mas nem o Djalma sabia onde estava? Ninguém, nem a diretoria sabia? A gente não queria pressionar a diretoria. E outra, a gente não queria pegar o microfone, porque o PCB fazia isso. E eles chegavam nas assembleias do Lula, os Osmarzinhos, né, e chegavam cagando regra para a categoria lá e tal, enfim. Aí, e a gente respeitava essa autonomia, nunca ia cobrar do Djalma, mas chegamos para o David Moraes, que era igual a nós, um apoiador, né, de outra categoria. Então, Davi, nós estamos sabendo que você sabe e tal, mas ele pediu para não passar. É uma emergência, Davi, você viu o que está acontecendo aqui, já é o segundo dia e tal, não sei o quê. Tá bom. Ele não telefonou, não pediu autorização, mas ele também estava convencido de que não estava andando bem. Aí fomos no meu Foi o dia da chuva? Depois no segundo dia da Assembleia? Não me lembro de chuva. Porque teve um dia que teve uma pancadaria. Eu sei que eu tinha um Fusquinha do sindicato, né? 1.0. É alguma coisa, é mais forte um pouco, 1.6, chamava Fuscão na época. Aí se apinhamos, que nem sardinha, e fomos onde o Davi nos levou, um apartamento que é onde acabou virando a casa dele, né? O apartamento lá do sogro, sei lá como é que era. Na época falaram que era do sogro. Aí subimos lá e entramos. Logo na sala, no tapete, o Lula brincando com o bebê, né? Um dos mais novinhos dele, no capete, de short e tal, numa boa, que nem eu tô aqui, assim. 1 milhão de operários, sem saber o que fazer, ele brincando, né? Só que a cozinha e os corredores, até chegar lá na cozinha da Marisa, tava assim, de gente de paletó, pra lá e pra cá, etc. A gente, porra, caralho, que é isso? Quem é essa turma? Perguntamos pro Lula. Não, é o pessoal do prefeito, e eles estão achando que eu tenho que cair fora do país, né? Que a linha dura do exército, aquela coisa, aquelas fantasias do PCB, né? Que você sabe. E a democracia cristã, que o prefeito era mais ligado à ala Montoro e tal, estava embarcando nessa também, não sei porquê, ou se era aquela turma dos advogados. Que ali 2 dias exilado com os pelegos. E preparando um passaporte que ele não tinha, não estava prevendo, para cair fora. Quase que não tem PT. Então, eles não foram resgatar ele. Não, e aí, imagine. Essa história. Quando eu. Não, e a Lélia conta isso também, lá no livro da Marta Hanne, que acho que tem um depoimento dela também. Quando ele falou isso, eu falei: meu Deus, Lula. Não pensa numa barbaridade dessa. Você cair fora do país, está morto politicamente. Né? Que nem agora, se ele tivesse caído fora, porque foi acusado de ter roubado, se ele não tivesse feito o que fez, de se deixar de prender, porque muita gente não aconselhou ele a cair fora do país, também agora. Né? E na época era pior, ditadura militar ainda. Né? E dizendo que vai recrudescer, que vai a linha dura, que aquilo que estava ali era moleza ainda. Bom.
E pessoas com autoridade. O PCB não era... Quer que eu feche a bolsa aí? Não tem nada de comida aí. Então, a Lélia... E aí eu recriminei o Lula, abertamente. Eu nunca tinha feito isso assim, meio publicamente. E a casa cheia dos mas eles não estavam... PMDBistas, seria que eles estavam preocupados quando nós chegamos, mas eles aí se isolaram mais ainda lá na cozinha. Assim, e ali era nós que chegamos, mas o Lula e a criancinha e tal. Então vamos lá, o time do resgate. Aí, Você, a Lélia, que mais? o Bitar e o Cicote. E o David de Moraes, que se juntou a nós e ajudou. O homem, né? É. E aí, o que aconteceu? Eu dei um chega para lá no Lula, como companheiro, é uma crítica. Lula, estou preocupado, caralho, você vai se destruir, isso aí, nós não podemos perder você. Isso é um suicídio político e não cai fora do país. Que bobagem essa de que a linha dura. Aí ele respondeu asperamente: nunca tinha feito isso. Também eu nunca tinha feito uma demonstração pública, assim, meio pública, né? Porque tinha pouca gente, mas era pública. E a primeira vez que ele divergiu de mim, assim, para mais alguém ouvir. Eu fiquei na minha, falei, puta, não posso... tem que tomar cuidado. Acho que eu fui precipitado de falar de maneira tão emocional. Mas era uma fala emocional, porque o momento era crucial, né? Ia ter PT, ia ter PMDB, olha, ia ser uma merda. O Lula mal conhecia a Lélia, ela tinha acabado de assumir o sindicato, nós tínhamos feito uma briga, porque o outro lado era o Juca de Oliveira, era o partidão. O pelego que ela tirou. Lélia é dos artistas, né? A Lélia Abramo. Então, e a Lélia, eu, o Jacó, tinha ido lá para pedir para ela entrar no PT. Sabe qual é a resposta que ela deu para nós? É marxista. É declaradamente marxista, assume isso por escrito. Não, companheiro, é o mais marxista de todos que você já viu, mas não escreve, não tem isso escrito. E eu, Jacó, tentando convencer que isso não era. Você pode ser marxista. O que adianta proclamar que é e não ser? Né, Lélia? Olha, todos que se proclamam, olha quantos grupos de esquerda nós temos, todos eles se dizem que são marxistas, ainda leninistas, ainda por cima, e não são. Caralho. E você ainda acredita nisso, nessas proclamações, etc. Ela não teve jeito. Nós saímos do sindicato dela, mas aí falamos, vamos continuar a discutir e tal. Era como estava lá na hora da Assembleia, a gente... Né? Ela era trotskista ou não? Ela tinha sido, quando ela foi dos comerciários, ela foi funcionária de uma diretoria trotskista nos comerciários, né? E ela ajudou muito como militante na época, os Abramo todos, né? Os Fúrios. Gisel fala muito deles. E aí, puxa, quando eu vi que eu estava numa situação difícil, que eu não podia continuar a falar naquele tom com o Lula, e qualquer coisa que eu baixasse também ia parecer que era o caso dele ir embora do país, escalou ela. Ela entrou. Eu, quando estou pensando o que eu faço agora, ela entra. E entra com 2 dedos na cara dele, assim. Isso é traição, companheiro! Traição! Assim, emocionada. Ela é uma atriz, né? Puta merda! Eu fiquei assim, falei, meu Deus, ele vai tomar ela, vai mandar ela, vai expulsar ela daqui, sei lá o que vai acontecer. Por sorte, 5 minutos antes dela fazer isso e de eu levar aquela tunda lá, a Marisa tinha vindo na sala trazer o cafezinho. E quando ela chegou na sala, ela olhou e viu a Lélia. A Lélia era personagem de novela da Globo. Ficou louca. Você é a fulana, falou o personagem, falou o nome da fulana. Você é a fulana. A Lélia falou, meu nome, você sabe, eu sou uma atriz, meu nome não é esse, é a personagem, né? Até a Lélia foi até um pouco didática, assim. Que loucura. Mas o fato é que ela falou, puxa, Lélia, que prazer, você é da minha casa. Foi assim. O Lula, que mal, não tinha ideia de quem fosse a Lélia. Eu acho
Imagina, talvez tivesse, mas não. Assim, com esse passado, com essa militância nos anos 30 contra o fascismo. A Marisa chegar e falar com ela foi depois da bronca? Um pouco antes. Pouco antes. Tá. 5 minutos antes desses episódios, desse momento tenso. Tá. Ela tinha acabado de servir o café na sala e voltou. E o Lula viu o respeito que a Marisa tratou a Lélia, né? O prestígio que significava aquela velhinha, era uma velhinha já que estava ali na sala dele. E ele, aí quando a Lélia botou o dedo na cara dele, eu falei, e agora o que vai acontecer? Né? Pois não é que ele baixou a cabeça, ficou quieto, olhou para o chão, ele olhou para o chão, ele estava sentado no tapete, e a gente nas cadeiras em volta, no sofá. E assim. Aí ele demora um pouco, ele fala, companheiros, vamos passar dela. Vocês têm razão, você tem toda a razão, falou aquele jeito dele, né? Ele não faz autocrítica, mas ele muda, né? Então ele deu aquela mudada assim. Ele falou, eu fico à disposição, vou reassumir a greve. Um pouco antes, ele tinha mais alguém que levou uma bronca pior do que a minha. Logo depois que nós chegamos, ainda estava naquele cordial de chegada e tal, a casa dele é invadida por 2 diretores. O Ratinho e o Gilson Menezes. Eles entram e já vem gritando no ouvido do Lula. Lula, nós temos uma denúncia para fazer. O doutor Almir Pazanotto e o alemão estão mandando os trabalhadores voltar a trabalhar, estão furando a greve, não sei o quê. Algo ali na cara. E o Lula, vocês têm prova disso, vocês viram? Nós vimos, e não sei o que, foi na porta da fábrica tal, não sei o que, papapá. O alemão e o... Não, imagina? o alemão e o Pazanotto, tá. O Almir Pazanotto. Os 2 militantes do mesmo partido. O alemão estava chegando, mas já era do campo, né, do PCB ali. E o Lula dá uma bronca neles, assim, como que dizendo, eu não acredito, vocês têm que parar com essas maledicências, algo assim. Então, e logo depois, quando a gente viu a reação dele aos outros, foi quando eu entrei. Entendi. E ele teve aquela reação e a Lélia faz a fala dela metendo o dedo na cara. E aí ele volta... ficou mais na dele, não? Aí ele baixa a cabeça e fala, vocês têm razão. Vocês têm toda a razão. Eu estou reassumindo a greve. Eu sempre fazia isso. Eu falei pro o menino, o Davi, tá emocionado. Essa hora dá tempo de avisar as redações que o Lula está reassumindo. Lula, você tem contato do ABCD Jornal, dá para fazer um número especial anunciando que... E aí que saiu ele e voltou. Lembra da manchete? Lembro. E aí o Davi começou a ligar para as redações, ali na sala. Pegou o telefone da casa e começou e liga para o Estado, liga para a Folha, liga para isso. Aí aquela assembleia no Paço foi no dia seguinte? Aí foi no dia seguinte, no Paço não, na igreja. Foi na igreja. Aquela que ele tá fumando, não foi no Paço? Não. A Assembleia do Paço foi um desastre nessa greve aí. Foi a missa, era... Sim. Isso. E ele reassume na missa, mas depois vai ter no Paço. Isso, não, mas daí é consequência da missa, né? Então o que acontece? Na missa já tá cheia para ver o Lula lá, todo mundo. Aí, quem foi? Acho que fui eu, alguém levantou, escuta, enquanto nós estávamos lá, avisaram que tem um comitê de solidariedade da greve está reunida na Assembleia Legislativa, no Salão Tiradentes, lá da Assembleia Legislativa. Lula, dá para você ir lá? Aí você fala isso que você está falando para nós aqui, que você está reassumindo e tal. Eu estou indo.
Tem como ir aí? Aquele carro que já estava. O Lula também. Sai alguém, entra ele. Pegamos por Diadema ali. Não saiu ninguém. Por Ibirapuera. Não saiu ninguém. Foi o Cicote. Foi todo mundo. Um no colo do outro. Foi o carro assim, arriando as rodinhas para. E a reunião da Assembleia foi no mesmo dia? Foi à noite, né? Não. Esse foi o dia anterior da a nossa Assembleia foi à noite. Vocês saíram lá? Não, nós saímos, quando eu falei, dá tempo, era 4h30, algo assim, dá tempo de avisar as redações, passaria a notícia e tal. Vocês resgataram. Aí fomos para o Salão Tiradentes. Aí eu fiquei tranquilo, aí eu caí fora, saí, fui tomar meu traguinho e tal. Falei, puta. Ou seja, ali, todo esse processo, você não estava agindo como coreiro, como trotskista, não, você adotou a classe trabalhadora, né? Nunca fui militante desse tipo não tinha esse estereótipo, não tinha, não é? Eu, claro, trouxe várias pessoas, mas muito indiretamente para o trotskismo, muito indiretamente. Nunca fui um prosélito, não é? No sentido... porque hoje a visão sindical é você ter que servir a sua categoria, não sei o quê. Não era isso, era classe. Servindo... Nós não olhava a categoria, e até criticávamos quem fazia isso, porque... E sabe quem mais fazia? Quem era mais corporativo e não classista? Justamente os sindicalistas ligados às organizações de esquerda. Porque como eles começaram eles tinham que se opor ao PT. O PT começou a governar alguns municípios logo depois, etc. Então, eles ganhavam sindicatos de servidores, geralmente. As primeiras posições que eles tomaram no movimento sindical eram esses sindicatos. E aí eram o patrão quem é? É o PT, o patrão é o PCB, quer dizer, atacar o patrão local e nunca dando a dimensão de classe, nunca com a preocupação universal de que é uma classe que tem que falar para a sociedade, né? Mas é uma classe. Os metalúrgicos não tinham, era uma categoria, então eles cuidavam em São Bernardo mesmo. Essa é a minha opinião, evidente, pode quem quiser contestar, acontece, mas a minha observação era essa. Quando eles resolviam um acordo, alguém queria fechar uma montadora, uma autopeça, eles iam para cima ferozmente. Atacavam, mexiam os pauzinhos, o governo, tudo, qualquer que fosse, até na ditadura militar, eles souberam defender esse aspecto corporativo, quer dizer, né? E tinha uma relação com a patronal que a patronal reconhecia que eles eram defensores do setor econômico. Entende? Agora, eu não podia me dar o luxo de fazer isso, não é? Era uma categoria que dependia, se eu fosse fazer um sindicalismo corporativo, eu ia ter que entrar, invadir as reuniões lá daquela ministra, né? A bonitona, quer dizer, e eles me proibiram de entrar. Ela chegava, eles diziam, o Meneghel chegava, Paulo, já está muito cheio, não sei o quê, a ministra, não sei o quê, vinha aqui. Meneghel, já estou entendendo. Agora, só peço que vocês não vendam o meu setor de indústria nessa negociação. Agora é vender, né? Imagine, seria dizer, não entrega os artigos. Quem tinha entrado no lugar do Fernando Henrique, saiu para ser candidato a presidente em 94, foi exatamente o Ciro Gomes. Né? E o Ciro Gomes, no segundo dia que ele assumiu, ele fez uma lista baseada naquelas negociações da ministra, com 400 e poucos produtos, sendo que 50 produtos eram todos ligados ao meu setor econômico. Quer dizer, ele matou a indústria coreira, né, de artefatos.